Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com o poeta, rapper e estudante de língua e literatura chinesa Zerbo Freire, de Cabo Verde. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Tem um livro de poesia acabado de publicar em Macau, pela editora COD, é mesmo a sua estreia, chama-se Visão, Direção, Ação. É uma tradução para português de poemas escritos originalmente em crioulo, 50 poemas que, para pegar na expressão conhecida de Ortega y Gasset, falam sobretudo do homem e da sua circunstância. E começávamos por aí, pela circunstância de ter nascido e crescido em Cabo Verde, na praia, ter tido um percurso com algumas dificuldades económicas, sociais, familiares. É um dado fundamental da sua biografia e também da sua poesia, nomeadamente neste Visão, Direção e Ação, não é assim? Sim. E sim, para começar a falar, tudo começou quando, aos 6 anos de idade, entrei no Centro de Proteção Social de Lencachoro, na cidade da Praia. Fica no meu bairro mesmo, porque eu sou também de Lencachoro. Então tudo começou porque naquela altura tinha alguns problemas mesmo sociais, familiares, também econômicas, né, dentro de casa. Então isso também motivou a conhecer esse centro, né, um centro que numa certa forma até hoje faz parte de mim, porque não foi só um centro, também foi para mim uma casa, um lar, né? E também foi lá que eu comecei a ter famílias, a encarar coisas, a ver coisas e a começar a aprender, né? A começar a aprender aquilo que de uma certa forma eu não tinha de possibilidade de estar aprendendo dentro de casa. Então é por isso que eu falo que não é só um centro, mas também uma casa para mim, né? Porque, de uma certa forma, o bairro, a sociedade, a gente vive eu vivi num bairro totalmente assim, pode falar, problemas graves, né? Problemas sociais, assim, tem delinquência, tem essas coisas, assim, a possibilidade de entrar e desviar por outros caminhos que, socialmente dito, são caminhos degradáveis, que não são nada bom para o desenvolvimento de nenhuma pessoa. E, então, de uma certa forma, esse centro ajudou nisso, né? Foi uma salvação, na verdade, né? Uma salvação para não entrar, para não pisar nesses terrenos que de uma certa forma, não ajuda. E foi também neste centro, enquanto vivia neste centro, viveu bastantes anos, desde os 6 aos 18, penso eu. Foi também nesta época, penso que ali por volta do início da adolescência, que se começou a interessar pelo rap. Foi assim que começou, de resto, a escrever? Começar a fazer rap foi uma coisa interessante no início, assim, porque eu tenho 2 primos, eles moram num bairro que chama Chadinha. Então, assim, quando eu comecei, começou com o meu irmão que está no Brasil agora, o meu irmão mais grande que eu, começou com ele. Então, teve um dia, o meu irmão teve um show num outro bairro lá. Então, eu fui com ele. O que aconteceu? Por causa de um atraso lá, o meu irmão decidiu, ele falou que não ia mais cantar. Então, como eu já tinha a música toda na cabeça, assim, conseguia recordar a música, então fui eu que fui cantar. Então, desde lá, o pessoal já começou a me, assim, começa a botar, fala assim, essa parte é teu, o coro é meu, sabe? Então, desde aí, comecei a escrever meus textos, aí para o estúdio sozinho, assim, grava essa música, grava outra. Então, antes de vir para Macau, já estava com 10 faixas, 10 faixas de rap, que até agora eu tenho. E é por isso que eu falo, foi um processo interessante. Chegou a editar algum desse material? Assim, cheguei a dar, assim, a cantar em alguns espaços, mas assim ficou lá, não foi nada mais. Material que está na gaveta, eventualmente à espera de ser aproveitado futuramente. Bem isso. Mais tarde, opta por estudar Economia, mas por vicissitudes da vida não é possível. E é nessa altura que surge a possibilidade de vir estudar chinês, para simplificar,
para a China, para Macau, incluindo também um período em Pequim. Como é que surgiu essa possibilidade e já agora como é que foi a adaptação, uma realidade completamente diferente daquela que conhecia até então? Penso que nunca tinha saído de Cabo Verde até vir para cá. Não, porque antes, no meu pensar, assim, eu tinha uma visão totalmente para dentro, né? Para dentro, que eu quero dizer com isso? Eu tinha aquela visão que, assim, as coisas têm que acontecer aqui, eu tenho que estudar aqui, fazer as coisas aqui e ajudar aqui. Então, nunca pensei, assim, naquela coisa de sair para fora, fazer o curso, deixar a família, essas coisas. Foi lá e, por falta também, eu falo também aqui, por falta de muitas oportunidades, sabe? Porque naquele momento eu vi que muitas oportunidades que eram minhas, assim, escaparam, né? Então, foi ali que apareceu Macau, foi ali que apareceu aquela oportunidade de vir para Macau, vir para a China. Foi uma bolsa de estudo, não é? Sim, foi uma bolsa de estudo credenciada pelo Instituto Politécnico de Macau. E até agora é uma oportunidade que está sendo muito bom, porque ano passado eu estava em Pequim também, porque o curso é 4 anos, a gente depois tem, no terceiro ano a gente faz um intercâmbio cultural e linguístico no BLCU. O BLCU é uma universidade de Pequim, e o que é uma fase mais importante do curso, né? Porque é uma fase que todos nós estamos esperando, né? Porque lá a gente tem já, não sei falar, posso falar que é uma ilusão, né, de ir para Pequim, porque lá a gente, como estudante chinês, a gente quer falar também um bocadinho, entrar mais nas coisas. Então é por isso que eu falo, assim, quando a gente começa a fazer esse curso, o pensamento está sempre em ir para Pequim, Pequim. E como é que foi a adaptação a essa realidade de Pequim? Primeiro em Macau e depois em Pequim. Como é que foi a adaptação? Quando cheguei em Macau, assim, era tudo novo, né? Era tudo novo. Foi minha primeira viagem, uma viagem muito longa. Nunca tinha feito assim, viajar 2 dias, ainda mais a gente parou um dia porque o nosso voo atrasou, a gente parou um dia em Pequim. Um voo tão cansativo que eu cheguei todo cansado e dormi, né? Mas assim, quando cheguei em Macau, uma experiência totalmente assim, você que chega aqui todo espantado porque é uma coisa nova que você nunca tinha visto e está tendo uma oportunidade na vida para conhecer coisas novas, né? Isso que dá mais vontade de estar aqui, de estudar, porque é uma realidade totalmente diferente, né? Desde a parte culinária, passando cultural, chegando na linguística, né? Claro. Então, assim, todos esses aspectos, por isso que muitas vezes eu falo assim, a China sendo um país especial. Claro. Não é porque tem 2 regiões especiais, mas porque, assim, quando a gente fala da culinária, fala do aspecto cultural, do aspecto linguístico, é um país com uma diversidade enorme, né? Que tem ainda muito para conhecer. Porque quando cheguei em Pequim, assim, comecei a interagir mais com o pessoal, falar mais, assim, a conhecer mais o pessoal, entrar nas coisas, porque em Pequim senti que eu já não estava assim, o cara espantado com aquela cultura, com aquela diversidade cultural que já tinha visto, assim, uma coisa nunca vista na minha vida, até chegar em Macau. Então, em Pequim acabou essa assim, admiração, aquele espanto. Eu comecei a apreciar as coisas, né? Porque eu comecei a pegar livros, né? Deixei, assim, o tempo, tirei o acadêmico de uma certa forma de lado, assim, para começar a entrar numa coisa diferente, uma coisa que não é acadêmica, viver uma coisa por fora, né? Sim. Então foi de lá que eu comecei a pegar literatura chinesa, assim, essas coisas, foi lá que eu comecei a sentir cultura e a linguística. Precisamente gostava de lhe perguntar sobre esse período, porque para além de começar a ler em chinês, estuda chinês e, portanto, foi um processo natural e gradual, mas também nessa altura que acaba por
se apaixonar pela poesia enquanto expressão artística, enquanto um fim em si mesmo e não como suporte da música, como era de alguma forma até então, mas foi com os clássicos chineses da poesia que acaba por se apaixonar definitivamente e irreversivelmente pela própria poesia, não é assim? É, porque eu vou contar uma história que uma vez em Pequim, eu tinha escrito uma poesia, uma das minhas primeiras, em chinês. Então, assim como eu estava muito inseguro, nessa insegurança, eu cheguei no meu professor, falei assim, professor, você pode corrigir essa poesia para mim? E o professor tão espantado, porque eu já tinha utilizado algumas expressões mesmo que são que as pessoas acham que neste nível não ia ser capaz de utilizar, ainda mais de uma forma poética. Então, a pessoa tão admirada falou assim, você também escreve, você gosta de poesias? Só eu gosto sim, eu estou começando a ter mais paixão por essas coisas assim, por poesia chinesa ainda mais clássica. Ah, então é assim mesmo. Então foi de lá, o que a professora fez? Ela falou assim, se você quer mesmo entender a poesia clássica chinesa, quando falo da poesia clássica chinesa, eu falo diretamente da poesia de Nashia Tang, onde encontro, assim, onde é o momento mais rico da poesia chinesa. Então ela falou assim, eu vou te recomendar um livro que chama assim 300 poesias da Nashia Tang. Então eu vou te recomendar esse livro. Eu acredito que depois de ler esse livro, as tuas poesias, você não vai ter essa insegurança mais. Você pode ter essa insegurança, mas de uma forma mais assim, mais consciente, sabe? Então foi de lá mesmo que, através daquele livro, que as coisas, a paixão e assim a paixão por começar a escrever em chinês poesias começou, né? O que é que lhe agradou mais na poesia chinesa? Forma, conteúdo, temáticas, um mundo completamente diferente daquele que conhecia. O que é que o marcou mais? Eu gosto da poesia clássica chinesa, porque é uma poesia muito interpretativa, não sendo só interpretativa, também é uma poesia mesmo que você precisa ter uma base cultural, linguística mesmo, para você entender. Porque, pronto, vou dar um exemplo da poesia da dinastia Tang. A dinastia Tang foi um período dinástico que já estava havendo muitas guerras entre dinastias contra dinastias. E, então, problemas sociais também, como o Radijian escreve, o Du Fu escreve, por problemas sociais, né? Também teve o Li He também, que escreve de uma forma assim, porque o pessoal fala que o Li He tem uma forma mais obscura, assim, não sei se posso falar obscura, mas é nesse ponto aí. Mas, assim, também tem o Li Bai, né? São temáticas que, de uma certa forma, tem uma poesia também que eu gosto muito, que é o do poeta He Jijiang, que chama Huixiang Wushu, De Volta para Minha Cidade Natal. É uma poesia que fala sobre partida, né? É partida, eu partir e com uma certa idade voltar com outra idade e você encontrar toda coisa diferente que aquela diferença está onde? Aquela marca. E as crianças do teu bairro já não estão te reconhecendo, porque você vê a geração passando e você não estava lá a partida. Isso também muitas vezes eu escrevi no meu livro. E assim, essa realidade da partida que a gente tem que começar a conviver com ela. Né? Então, por isso que eu gosto da poesia da dinastia Tang, porque é uma diversidade de temas e uma diversidade de interpretações, que você não precisa só ser linguístico para entender, porque você também precisa ser rico culturalmente. Né? Voltando aqui a este livro, Visão, Direção, Ação, gostava que nos falasse um pouco sobre este título e estes 3 momentos, da forma como encara a vida e como vive a vida. A que é que se refere quando fala de visão, direção, ação? Visão, direção, ação, assim, como acabou de falar agora, os 3 momentos da vida, né? Assim, porque no princípio assim, eu não tinha essa noção de que um dia eu estava assim com essa tipo
Tipo, se você reparar, e visão, direção, ação, e assim, é um processo, né? É um processo, porque quando falo da visão, falo do meu eu contornado, daquele eu que está perante circunstâncias e está lá no fundo, e assim, como eu falo, e já esquecemos a nossa história, já perdemos a nossa memória. Eles falaram que somos produtos já acabados. Então é esse momento do homem contornado que deixa o homem, que não deixa o outro conhecer a diversidade, na verdade, do seu ser, né? Porque você, assim, você tá num conjunto de problemas sociais que te deixa contornado. E você contornado, quando falo do homem contornado, eu falo assim do homem lá abaixo, procurando o silêncio para decidir as coisas. É nesse momento ali, é nesse momento aqui que eu comecei a ter direção. Direção é o homem contornado à procura de um caminho, né? É aquele como. Muitas vezes eu falo assim, já está bom de estar perguntando por quê, enchendo de questões. Sim. E não tem um caminho, não tem aquele como. Então, fazer opções. Direção vem aqui como. Então, comecei a procurar caminhos, a direcionar. Direcionando, o homem contornado deixou de, assim, nessa lógica de tentar deixar de ser o homem contornado para decidir, direcionar, assim é aí que vem a ação, o homem ativo. É essa vivacidade que eu falo aqui de decidir, de caminhar e deixar, de uma certa forma, de ser o homem contornado. Ou seja, a superação, a conquista, a ultrapassagem dos obstáculos acaba por ser uma temática que perpassa os seus versos numa perspectiva autobiográfica, mas também naquilo que se refere ao próprio país, de Cabo Verde. Acaba por lançar um olhar, por vezes, crítico da realidade de Cabo Verde, mas também nessa perspectiva de esperança, de que é preciso também ter visão, direção e ação para o futuro de Cabo Verde. Sim, porque tem poesias aqui que de uma certa forma eu tento descrever a realidade, aquela que é a nossa realidade lá, né? Porque não só Cabo Verde, porque eu falo Cabo Verde, eu gosto de falar também num sentido mais amplo, eu falo do continente africano. Por que eu falo continente africano? Porque é um continente que até agora não está conseguindo sair daquela situação de uma certa forma que eles falam de miséria. Miséria, não falo só miséria, porque não é só uma miséria econômica, já é agora uma miséria espiritual mesmo, é uma miséria, como tem um rapper que acabou de lançar uma música aqui, uma faixa, ele fala em miséria espiritual. E aquele miséria, você tá pobre por dentro, você tá pobre de valores. A gente está pobre de valor, a gente não sabe para onde caminhar. Isso que também direção serve lá. A gente já não sabe para onde caminhar. A gente está queixando muito. Isso que eu falo também. Por isso que eu tenho uma poesia mesmo que eu dedico para o continente, que se chama Silêncio. E quem for ler o livro pode encontrar lá Silêncio e ver lá uma dedicatória mesmo para o continente africano. E assim, inspirado no Giuseppe Kizerbo. Giuseppe Kizerbo é a sua inspiração para o seu pseudónimo, o seu nome não é Zerbo, é o seu nome poético. Perguntava-lhe porque esta influência. Este foi um pensador africano, numa perspectiva pan-africana, um pensador influente do Burkina Faso, que foi uma grande influência em si, como pessoa e como poeta também. É esta perspectiva crítica que ele tinha sobre o subdesenvolvimento do continente que também o atrai? Sim, porque assim, a noção básica do pensamento de Giuseppe Kizerbo é a história do continente, né? Ele escreveu muitos livros que retratam, escreveu a coletânea, junto com Clay Kanta Diop, uma coletânea da história geral africana, um livro muito bom para ler. Ele também escreveu um livro que eu inspiro muito para Quando a África. Foi o primeiro livro de Giuseppe Kizerbo,
primeiro livro pan-africano que eu comecei a ler. Então foi de lá que eu comecei a ter essa noção da realidade do continente, né? Uma realidade que precisa mudar, de uma certa forma. Claro que precisa mudar, porque o desenvolvimento está sendo de uma forma lenta e o continente precisa. O José Pizarro, ele tem essa noção histórica, ele fala da nossa história, tentar fazer a consciencialização do que é conhecer a história do continente. Porque muito pessoal fala que eles são africanos, mas muito pessoal não lê livros pan-africanos. Isso é uma contradição, porque você fala que o ser africano também não é ser porque você você tem que começar a viver aquela coisa, né? Conhecer aquilo que é nosso também, numa certa forma. Faz sentido, na sua perspectiva, falar em termos pan-africanos, por existir um denominador comum, por exemplo, o passado colonial, experiências socialistas, mas a verdade é que existe também uma diversidade enorme dentro do continente africano, de realidades muito distintas dentro de África. Com certeza, com certeza. Eu estou falando aqui numa perspectiva daquilo que é o José Pizarro, né? Para não fugir muito, porque quando o José Pizarro fala para quando a África, ele fala para quando a África para quando a gente vai conseguir acompanhar o comboio do terceiro milênio. Para quando a África. Então é nesse sentido, né? Pegando nessas palavras, para quando a África, que é o título de uma das obras de José Pizarro, como acabou de dizer, para quando Cabo Verde? Cabo Verde, situação, muitas vezes eu não gosto de estar falando da situação social lá, da situação política lá, econômica, porque é uma coisa muito bem vista e quem não está conseguindo ver, porque de uma certa forma eu falo também numa alienação, né? Porque a gente já vê, está tudo claro a realidade que está sendo vivida lá, né? Agora eu pego, na minha realidade, aquilo que eu vivi, a realidade social, eu vou te contar, eu vou te falar. Assim, precisa ser feita uma reforma social. Agora, nos outros aspectos, eu falo reforma social porque eu já vivi lá, eu já vivi nos bairros lá, eu já sei o que é viver nesses bairros, eu já sei os problemas que cada jovem enfrenta lá, porque eu já passei por isso. Agora, é preciso ser feita uma reforma social? É. Agora, para quando? Vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Caminhando, dando passos que a gente faz a vida e com seus momentos, né? De uma certa forma. Então, eu fico, assim, só nesse aspecto, falando dando uma certa, assim, uma visão daquilo que é a nossa realidade lá. Eu vou aprofundar nesse conteúdo, assim, porque também não é um conteúdo que eu domino muito. Então, vou deixar para os especialistas, né? Eu falava do futuro de Cabo Verde. No futuro, o Zé Herbo Freire regressará a Cabo Verde. O futuro passará por ensinar chinês em Cabo Verde, não é assim? Bom, o futuro não vai ser um futuro tão próximo, porque agora quero mesmo assimilar mais coisas daqui, né? Porque muitas vezes eu falo, né? Se tem país que agora a gente precisa aprender, esse país aqui é a China, né? A gente precisa aprender muito. Então eu estou aqui, eu tenho que aproveitar e aprender mais com esse povo, entender mais a maneira de pensar e estar deles, não ir para o julgamento sem perceber, sem entender, sem ter o bom senso cultural. É isso, né? Aprender mais, aproveitar esse momento e depois, no futuro, fazer essa aprendizagem, o meu ensino do chinês ser útil. E para além do ensino, tem também planos na área social em Cabo Verde, com eventualmente, se tudo correr bem, a criação do Instituto. Pode-nos falar sobre essa sua ideia? Sim. Assim, ainda há pouco eu estava falando de uma reforma social, né? De repente também esse meu instituto pode ajudar meu bairro e não só. Tá vendo? Porque quando eu estou começando a trabalhar com crianças, porque eu falo assim trabalhar porque eu posso até nem criar meu instituto, eu posso ir lá naquele centro onde um centro que me preparou para a vida. E desenvolver um trabalho que já está sendo feito há muito tempo.
assim, começar a trabalhar com as crianças lá, porque eu já passei por isso, eu já sei mais ou menos o que o pessoal enfrenta no dia a dia. Mas uma das especificidades será, para além do ensino da língua, ou paralelamente, também introduzir temas da cultura oriental e da cultura chinesa. Sim, com certeza. É isso que chega o momento de fazer essa passagem toda aqui para as terras da China ser útil. É passar esse conhecimento de uma certa forma. Agora, como passar, a gente vai vendo, né? Vamos ver, aprendendo mais, eu vou encontrar mais caminhos mais flexíveis, pode assim dizer, caminhos mais flexíveis para não ter um impacto assim muito grande, assim, o pessoal, um caminho de passar esse conhecimento de uma forma mais flexível, sem ter aquela obrigação, sem ter nada. Então, Há pouco falávamos da questão da sabedoria chinesa e dos provérbios chineses. É uma área em que gostaria também de trabalhar, nesse contexto. Sim, sim. Não só provérbios, mas também poesias, porque tem aquela poesia que é clássica. E o que acontece? Aquelas poesias não são só poesias, são músicas também, né? Então, aprender através da arte é a coisa mais ótima que existe. É a coisa mais ótima que existe. Muitas vezes eu assisto vídeos no Facebook, no YouTube, professores que já estão tendo essa noção de que estar dentro da sala de aula assim fechado não está sendo muito produtivo. Então o pessoal leva o pessoal para o pátio, começa a dançar, aprender dançando, aprender cantando, aprender assim, reciclando uma poesia, assim, aprendendo uma história, tirar dessa história um ensinamento, um provérbio, né? Então, aprender de uma forma mais relaxante. Mais assim. lúdica também. Com certeza, assim, porque a arte faz a vida e é a arte que pode ser a nossa libertação, porque se a gente está esperando que outra coisa vem nos salvar aqui, é a produção humana, é a minha produção, é a tua produção, é aquilo que você produziu que vai ajudar gerações mais gerações. Então, é a arte, né? A gente é um ser artístico-cultural, a gente tem que aproveitar essa parte. E um dos planos que tem também para a sua produção cultural, para pegar nesta expressão, tem a ver com a publicação de poemas seus escritos já em chinês ou traduzidos para chinês. É uma coisa que naturalmente gostava de ver acontecer no futuro. Sim, sim. É uma coisa assim que, desde que eu lancei esse livro, na verdade, antes de ter lançado esse livro, já tinha na mente, né? Tinha na mente, analisando agora que esse livro já está pronto, eu acho que é uma coisa já estou num caminho bom. Assim dizendo, já estou num caminho bom, porque já tenho um livro escrito em português, já a tradução para chinês já fica mais assim, o caminho já está mais ou menos desenhado, né? Porque agora já vou encontrar, mais pessoas, tradutores. Eu quero pegar assim, o plano que eu tenho é pegar assim, encontrar tradutores falantes mesmo de português, que já sabem o chinês, já falam, já dominam essa língua bem, e também tradutores chineses de português que já dominam o português muito bem. Talvez lá eu não só fazia uma tradução, mas também pegava toda essa emoção, toda essa realidade e trazer para chinês. Uma ideia a concretizar assim que possível, sem dúvida. Zerbo Freire, eu sugeria que nós nos despedíssemos com um poema. Para quem nos vê lá em casa, ficam já as despedidas. Obrigado por ter estado desse lado. Nós voltamos na próxima semana. Fica então com Zerbo Freire e o poema O Meu Bairro. Meu bairro. Vivi em bairro degradado, bairro com portas bloqueadas, onde quase tudo é parado, onde há ânimo de desânimo. Disseram-nos que somos fracassados, que nascemos sem história, que já perdemos nossa memória e que somos produtos já acabados. Acorda, bairro meu. Vamos modificar esse enredo. Vamos refazer o que está feito. Levanta, bairro meu. Vamos beber a água da fonte. Temos uma missão antes da morte. Muito obrigado. Zerbo, muito obrigado.